Oi, está começando o 36º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. O 451 MHz tem apoio da editora Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Está de volta o Clube Rádio Companhia, um encontro mensal em que nossa equipe convida leitores e especialistas para debaterem os livros do Grupo Companhia das Letras. E você já pode conferir a nossa estreia de 2021, uma conversa sobre Marrom e Amarelo, de Paulo Scott, apresentada por Thaís Brito, que revezará essa função com Henrico Serra nessa nova temporada. O próximo encontro, agora em março, vai tratar de Depois a Louca Sou Eu, de Tati Bernardi. O clube acontece sempre na última semana do mês e você pode enviar seu comentário em nossas redes sociais. Quem não gosta de falar sobre aquele livro marcante, não é mesmo? Então, fique ligado e acompanhe o nosso clube de leitura na Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Lembrando que os assinantes da 451 têm um desconto de 25% direto no site da editora. Bom, e antes de entrar no assunto de hoje, eu queria falar sobre uma novidade aqui no podcast. Na semana que vem, a gente vai publicar um episódio extra do 451 MHz, um episódio em formato narrativo sobre a vida e a obra de um dos autores centrais da literatura brasileira contemporânea, o Rubem Fonseca, que morreu há 1 ano. Nesse episódio especial, a gente vai seguir no encalço do Rubem Fonseca para responder perguntas, desfazer clichês e compreender as razões da enorme influência dele na literatura brasileira contemporânea. Esse vai ser o primeiro de uma coleção de episódios roteirizados que vão explorar a vida e a obra dos nossos grandes autores. Então fica ligado no feed aqui do 451 MHz, porque já na próxima sexta, dia 12 de março, vai ao ar o especial narrativo do 451 MHz sobre o Rubem Fonseca. Bom, mas agora vamos lá para o nosso episódio de hoje. Nesse programa, a gente vai falar com um grande autor brasileiro, o Ronaldo Corrêa de Brito. O Ronaldo é médico, nascido em Saboeiro, no Ceará, e há décadas está radicado no Recife. Tem um livro novo do Ronaldo saindo, A Arte de Torrar Café, em que ele reúne mais de 20 anos de produção narrativa e que acabou de ser lançado pela editora Objetiva do Grupo Companhia das Letras. Eu decidi começar a trabalhar com a minha escrita de ensaios que estão entre o conto e a crônica, que eles estavam no espaço perfeito de indefinição entre o ensaio, a crônica e o conto, entre a não ficção e a ficção. Eu convidei o Ronaldo para falar do livro novo e da sua trajetória de mais de 4 décadas na literatura e no teatro. O Ronaldo é autor do Alto de Natal Baile do Menino Deus, encenado nas ruas do Recife desde 1983. Em dezembro passado, a peça foi adaptada para o audiovisual, virou um filme transmitido na Rede Globo Nordeste e hoje está disponível no Globoplay e no YouTube também. Então vamos lá para a entrevista com o Ronaldo Corrêa de Brito. É isso aí, então a gente está aqui com o Ronaldo Corrêa de Brito, que é um grande autor brasileiro, dos mais produtivos, né, Ronaldo? Você escreve bastante, né? Você consegue reservar um bom tempo para a sua literatura? Sim, presentemente eu tenho muito tempo para a literatura, mas não me ocupo apenas de literatura. Eu também gosto muito de me ocupar de teatro, de produção para cinema e gosto, por exemplo, do meu lugar de encenador e de investigador do teatro brasileiro. Muito legal. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado. Muito obrigado. Você é um dos autores que tem pensado e retratado o Brasil nos seus livros aí ao longo das últimas décadas, né? Você está lançando esse livro agora, A Arte de Torrar Café. São textos mais curtos do que o habitual, né? Quer falar desse livro? Posso falar. Eu tinha terminado um livro, que lancei em 2018 e que me consumiu muito, que foi o Dora Sem Véu, que é um livro que, mesmo sendo um romance, mas o romance é sempre motivo para eu tratar do meu personagem principal e favorito em toda a minha literatura, que é o Brasil. Então, acho que o livro, de uma certa maneira, ele é premonitório. Os escritores são um tanto profetas. Eu acho que isso é até da tradição judaica, não é? Que todo autor de textos da Bíblia é também um profeta.
Eu acho que eu traço já naquele livro um retrato do Brasil e acho que também faço premonições pessimistas do que veio a ser essa violência desses 2 últimos anos. Então é um livro que tem uma personagem narrativa feminina, que é Francisca, mas no último capítulo, eu não sei como acontece isso, o narrador da terceira pessoa toma a voz da narradora e narra. Talvez porque ele precisa, de repente, dar um depoimento sobre a personagem, e isso talvez seja uma memória da minha leitura de Os Demônios, de Dostoiévski, mas, assim, de repente, a personagem, ela talvez tenha se apresentado de uma forma tão otimista em relação a ela, que o autor rouba a palavra dela e descreve o final, que é incrivelmente dramático e que é muito surpreendente no seu olhar, no seu julgamento da narradora. Então é um livro que você vai encontrar todos esses ingredientes do Brasil atual, que é a desigualdade social, o supremacismo, o racismo, o feminicídio, um tanto da história da Amazônia, porque os personagens trabalharam como médicos na Amazônia. Eu sempre tenho personagens médicos, como o Chekhov, que sempre tem personagens médicos. Eu tenho personagens médicos porque eu vivo há 50 anos dentro de medicina. Metade da minha vida eu vivi dentro de hospitais, ou dentro de consultórios, ou dentro de ambulatórios. Fiz desses espaços o meu espaço de escuta, ao ponto de achar que, ao deixar esses espaços, eu não teria mais o que escrever. Mas não, a memória ficou. E você deixou esses espaços? Atualmente não é mais médico? Atualmente, atuante? Eu me afastei. Gera muito tempo, entendeu? Ser médico é um sacrifício muito grande. Qual a sua especialidade? Eu sou médico clínico, eu fiz formação psicanalítica. Durante 10 anos eu estive sendo analisado. Então, a exigência é que eu tinha que fazer 4 sessões semanais, cada sessão de 50 minutos. Uma loucura. Você imagina isso durante 10 anos. A psicanálise é bem aceita nos meios médicos? A impressão que eu tenho é que não muito. Enfim, os médicos costumam ir muito mais para o lado da neurociência do que da psicanálise. Olha, eu sempre frequentei clínicas muito qualificadas. Nesses lugares, a psicanálise ela era muito glamourizada, mas também era respeitada e era olhada como um produto de luxo. Afinal, a psicanálise custa caro, não é? Toma tempo, há um dispêndio enorme, há um grande investimento. E eu, além de ser psicanalizado, também fiz formação psicanalítica. Passei 6 anos em formação, mas nunca quis exercer. Sempre quis ser apenas clínico. Achava que o discurso analítico, para mim, esvaziava a minha escrita. Está compreendendo? Embora eu identifique que desde Dostoiévski não há literatura que não seja psicanalizada. Dostoiévski, na verdade, inaugura a psicanálise muito antes de Freud, né? Ele não sistematiza como Freud, mas ele inaugura. A literatura dele é profundamente psicanalizada. Talvez os escritores não busquem a cura pela palavra como os psicanalistas, né? Talvez a cura não seja o objetivo do escritor. Os escritores buscam obsessivamente a palavra. Eu costumo dizer que a gente trabalha com a palavra como o Spinoza trabalhava dando polimento em lentes. Esse trabalho com a palavra, que talvez o escritor brasileiro mais obsessivo tenha sido o poeta João Cabral de Melo Neto, é incrível, assim. Eu sempre leio João Cabral justamente para ver o trabalho dele, o rigor com a palavra. Assim, as palavras estão no lugar certo sempre. Então eu acho que nós, escritores, estamos nessa permanente busca da palavra. E isso é um tanto místico, porque o mundo se inaugura com uma palavra, entendeu? É a palavra que cria o mundo. Então, voltando, eu tinha me esgotado muito com esse romance, que eu decidi, então, começar a trabalhar com a minha escrita de ensaios, de crônicas que estão entre o conto e a crônica, que é não ficção, num estilo meio como fez em 3 exercícios, pelo menos, Manuel Bandeira, nos 2 volumes de crônicas que ele publicou pela Kozak Naif, que eu li com muito cuidado. Eu separei
3 textos que eles estavam no espaço perfeito de indefinição. Vê que construção mais maluca, mas é exatamente isso. Entre o ensaio, a crônica e o conto. Entre a não ficção e a ficção. Então, A Arte de Torrar Café são textos para além da ficção. São textos bandeirianos nesse sentido da crônica, então, né? Nesse sentido, bem bandeirianos mesmo. Uma coisa que chama muito a atenção nessa prosa do Bandeira, principalmente no Crônicas da Província do Brasil, de um registro que vai da anedota quase, né? Até o ensaio de viagem, a crônica de viajantes. E é um livro que fala muito da morte do Brasil, né? Isso. Fala muito de um Brasil que estava sumindo naquela modernização do século XX. Você também acha que você está fazendo ali um registro de um Brasil que está se apagando, como o Bandeira fez? Eu fiquei muito emocionado quando você disse um registro da morte do Brasil, porque se eu fosse definir o meu livro, eu o definiria como um registro da morte do Brasil, que se continuou durante essa pandemia. Eu escrevi feericamente e acho que nesse 1 ano eu produzi um livro talvez ainda maior, talvez mais grandioso do que o livro que eu estou publicando. E que eu vou ter que cuidar dele enquanto cuido do meu novo romance, do meu novo livro de contos. Mas como eu sou uma pessoa muito inquieta, que estou sempre adiando a minha morte, já vou me sentar para começar a trabalhar o roteiro de um novo filme agora para Netflix e já começo a trabalhar o projeto do Baile do Meu Deus para 2021, que eu não sei se vai ser presencial, não sabemos de nada mesmo. Essa geração do Bandeira, que inclui ele e o Mário de Andrade... Sim. E também o Rodrigo Melo Franco de Andrade, sim. O Carlos Drummond, uma série de poetas e escritores que estavam atentos a um patrimônio cultural brasileiro num projeto muito otimista de construção de país, né? O modernismo ali foi isso, né? O seu ponto de vista hoje é outro, né? Porque nós estamos aqui numa degradação do país e talvez numa constatação de que essas promessas do modernismo eram falhas, ou então não se cumpriram. Quer dizer, o patrimônio histórico do Brasil, que foi construído por essa geração toda, do Bandeira, do Mário, está absolutamente abandonado, está na mão de irresponsáveis. A perspectiva do país superar a sua questão educacional está longe também. Que Brasil que é esse, que é diferente desse do Bandeira? Eu sei que o Bandeira te inspirou, mas, por outro lado, o país está tristemente degradado, né? Olha, sim. Em relação a 22, eu mantive como Gilberto Freire a mesma impressão de erro do movimento de 22, da Semana de Arte Moderna. O erro foi exatamente esse de menosprezar aquilo que havia sido construído na tradição. Então, ao mesmo tempo que o movimento exalta a modernidade de um ponto de vista muito paulista e de Nova York ou da Europa Central, tá entendendo? Ele cospe em cima daquilo que a tradição havia construído. Nesse sentido, foi muito equivocado o 22. Tá compreendendo? Você acha que a Semana de 22 foi a primeira grande manifestação da sudestinidade, que é essa categoria que está sendo tão criticada hoje, né? E essa perspectiva do Sudeste, em que a gente ao mesmo tempo ignora o Nordeste e encapsula o Nordeste em clichês. O jornalista, por exemplo, que ignora o que acontece na cena do Recife, ou que vê com preconceito. Sim, ignora e despreza. Esse mesmo jornalista que escreve sobre as grandes descobertas de Brooke e de Sandén, ele ignora que, por exemplo, dentro de um teatro chamado Reisado, Alto de Reisado, que tem geralmente na sua encenação uma duração de 12 horas, como a peça de Brooke tem 7 horas, ele tem desprezo porque é um produto do Nordeste do Brasil. O mesmo que se encanta com Brooke e, digamos, e com Ted Shawn e Ruth Sundance. Você está entendendo? E os cânones da dança moderna, norte-americana e europeia. Mas não se encanta com os cânones da dança do Reisado, com os cânones do frevo, com os cânones do cavalo marinho. Isso é terrível. Freire teve consciência disso. E viveu a vida falando disso e escrevendo sobre isso.
Você conheceu o Gilberto Freire? Sim. Eu era da esquerda e sofria de uma influência dos meus parceiros de esquerda que desprezavam Gilberto Freire, porque ele, que tinha sido um comunista de carteira, tinha se bandeado muito para ditadura militar. Isso foi lamentável. Hoje eu não teria esse tipo de preconceito. O Gilberto Freire atualmente está cancelado no debate cultural, né? Quer dizer, ele é o exemplo do equívoco que foi a compreensão do Brasil na cultura mais oficial e tal. Você acha que tem espaço para uma recuperação da obra dele? Casagrande Senzala é um livro central, não dá para cancelar, né? Eu acho que não dá para cancelar. E, por exemplo, um cara de esquerda, que é o nosso ex-ministro e ex-senador Darcy Ribeiro, não pensaria nunca isso. Isso é mais uma visão estreita. Ninguém diz, por exemplo, que Os Sertões é uma visão equivocada. Mas Os Sertões é o livro mais equivocado. Ele deformou todo o olhar sobre o Nordeste. É um livro de encomenda do jornal Estado de São Paulo e da elite paulista sobre o que era Canudos, está entendendo? Seria a mesma coisa que Bolsonaro encomendar um livro sobre a questão dos índios brasileiros ao ministro dele do meio ambiente. Para mim é igual, não tem diferença. É o livro mais preconceituoso, mais destruidor do que seja Nordeste e Sertão. Minha fala é muito espiralada, é um problema sério. Então, assim, 22 deixa de fora tudo que é periférico. Aparentando marginalidade, mas veja qual a classe que faz e onde ela faz. Para mim, 22 representou uma ruptura com o Brasil. Nesse afã de chegar a um Brasil moderno, ele inaugura essa ruptura que autoriza que todo o Brasil seja destruído. Até bem pouco tempo, aqui no Recife, podia se destruir toda a belíssima arte eclética, neoclássica, romântica, toda a arquitetura, décor, art déco, art nouveau, porque o IFAM só tombava barroco e colonial. O Recife foi botado abaixo. É mais ou menos com esse movimento. Graciliano é impiedoso. Ele diz que esse pessoal deixou de fora, por safadeza ou ignorância, muita coisa boa do nosso país. Sim. Eu queria te perguntar também sobre o Suassuna, né? Porque é um outro autor que carregou uma pecha de conservadorismo cultural, a cultura armorial foi um contraponto ao tropicalismo e que, por sua vez, é uma herança de 22, né? Mas o Suassuna, ao contrário do Gilberto Freire, morreu com mais reconhecimento, né? Morreu como um artista popular. A meu ver, não pesou tanto sobre ele a crítica do conservadorismo. Qual que era a sua relação com o Ariano e com o movimento armorial, de modo geral? Você acha que o armorial foi uma resposta a 22, por exemplo? O armorial não existe mais, né? A proposta do armorial era uma proposta estetizante da cultura popular. Eu sempre preferi a cultura popular na sua origem, como ela é. Ariano fechou qualquer possibilidade de diálogo com a música norte-americana, por exemplo. Ele não gostava do samba, mas também não gostava do jazz e da música caribenha, porque não reconhecia que todas têm uma mesma matriz negra. Ele estabeleceu, inclusive, um mundo, como ele dizia, só existe Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. O resto tudo é estrangeiro. Bom, ele era um anedótico, tá entendendo? Era um mentiroso e ele saiu bem, tá entendendo? Hoje, qualquer criação nesse sentido soaria muito falso, tá entendendo? Então, na verdade, quem ficou como o grande artista armorial foi Ariano mesmo, tá entendendo? Porque a gravura de Samico é uma gravura que extrapola completamente os cânones armoriais. A sua matriz é muito mais o afresco egípcio do que qualquer outra coisa. E, digamos, Antônio Carlos Nóbrega, em São Paulo, talvez, mas tentando um outro caminho. E uma série de compositores. Eu não acho que é uma reação a 22, não é uma reação. Eu acho que é mais uma tentativa de reação a Gilberto Freire. Está compreendendo? Eu não entendo isso, não. Como é que é? Em que termos isso seria uma resposta ao Gilberto Freire? Porque Gilberto era mais aberto. Gilberto é muito moderno, é muito ousado. E Ariano é mais no sentido de estetização da tradição. Você compreende? Luiz Fernando Carvalho me contou que uma vez ele estava indo para Taperoá com Ariano e ele colocou uma música de Caetano Veloso. Ariano fez
Não, Caetano, não, desliga. Mas isso... Você tava provocando o Ariano, né? Isso é provocação direta, frontal, mas né? Mas isso é pueril, é tolo. Fica dele, a grande luta, ele brigava para se incorporar, ou incorporar esse mundo que foi chutado, que foi desprezado. Então, ele é um Quixote nesse aspecto. E eu admirava muito por esse quixotismo dele. Estávamos brigados, porque eu escrevi um artigo muito duro sobre ele. E nós que havíamos sido amigos, ficamos, acho que 13 anos sem nos falar. E eu evitava qualquer lugar onde eu pudesse encontrá-lo. Ele tinha a idade do meu pai. Mas um dia nós nos encontramos e foi incrível, foi muito incrível, porque quando ele me viu, ele correu para me dar um abraço e disse: quero abraçar o grande escritor Ronaldo Corrêa de Brito. E ele sabia que eu era a negação de tudo que ele era com o Armorial. Então, ele vem para me dar esse abraço e quando ele vai se aproximando, ele é muito alto, muito grandão, ele bate numa das cadeiras do aeroporto, nós estamos numa espera do aeroporto, e ele cai inteiro, pá, nos meus pés. Eu, que sou um médico gentista, passei a vida fazendo urgências, quase morro assim. Eu digo, meu Deus, um mito não cai aos nossos pés todo dia. E aí, eu fico sem conseguir socorrê-lo, mas havia muitos médicos, ele é socorrido, eu chego junto dele e digo: Ariano, descansa, você não tem que andar por esses sertões, não. Aí ele me diz uma frase que foi muito séria para mim. Ele diz: Ronaldo, é melhor morrer na estrada do que dentro de casa esquecido. Muito linda a história. E essa ruptura de vocês não fazia o menor sentido. Parece coisa de escritor russo que mata o outro por causa de um poema. Então, vale a pena brigar por causa de literatura, por causa de um artigo? Perder um amigo por causa de um artigo ou de um post no Facebook? Olha, no caso, estava escrevendo um roteiro com o Luiz Fernando Carvalho e com o Braulio Tavares. Eles estavam na minha casa aqui no Recife, não é? E aí o Luiz Fernando comenta comigo: Ronaldo, você não precisava ter sido tão duro. Eu fui muito duro. Eu nunca tive coragem de republicar o artigo, porque ele é muito duro mesmo. Mas eu precisava, acho que é uma coisa mesmo psicanalítica, a necessidade de matar o pai. Eu queria dizer: bom, eu não tenho nada a ver com esse cara. Eu precisava dizer, sou outro mundo. Eu precisava dizer, eu não sou daqui, entendeu? Mas olha, tem um outro pai que você resolveu não matar e que, pelo visto, você até, conscientemente ou não, já que a gente está falando de psicanálise, se você pensou nele, mas no seu livro, aquela nota inicial, o primeiro texto do A Arte de Torrar Café, que está saindo agora, você me lembrou aquele poema do João Cabral, que eu não sei se está em Agrestes, que é o poeminha em que ele entrega o livro para o editor, e que ele fala: olha, não dá mais, pelo amor de Deus, pega esse negócio aqui, porque eu não consigo mais reescrever esse negócio. E você também, ali no finalzinho, você faz uma menção parecida, do tipo: olha, o editor vai e arranca da mão do autor, eu estou citando de cabeça, para que o livro, afinal, ganhe o mundo, né? E aí você dedica essa notinha, ou o livro inteiro, já não sei, ao Marcelo Ferroni, que é o seu editor, né? Sim. Então, eu queria te perguntar, é cabralina essa atitude sua de assinalar a entrega dos originais e falar: olha, agora é com você, se ficar comigo eu não vou parar de reescrever? Eu tive essa sensação quando eu li essa sua notinha. Veja, é muito mais borgiana. Borges é que cita isso 1000 vezes nas conversas com Ernesto Sábato, e ele acha que o livro, o autor nunca o libera, na verdade ele é sempre arrancado das mãos. Mas sim, Cabral é um autor que eu leio sempre, mas o que eu tenho de afeto e de dívida com ele é o zelo dele pela palavra, a secura. Eu acho que Cabral, ele fala que nós falamos como se nós cuspíssemos pedras, nós mastigamos pedras. E eu, que nasci nesse mundo, eu nasci num mundo que se chamava lajedos, ou seja, pedras. Eu vivi muito cercado de pedras e eu estou sempre falando disso. E acho que essa secura me impregnou, tá compreendendo? Eu venho de um mundo muito seco, você compreende? É a educação pela pedra, sim, né? Sim. Você, enfim, é um artista super aparelhado, com 1000 recursos aí, você mobiliza uma série de saberes artísticos. E no seu teatro tem uma raiz popular, né? E mesmo que tenha essas
citações mais contemporâneas e esses recursos tal, você está num registro do teatro popular, de rua e tal. Eu definiria muito mais o meu trabalho, eu diria assim, é um teatro de tradição popular. Porque o meu teatro não é popular. Eu diria que é um teatro que se inspira e que se forma numa tradição popular. Sim, o teatro, vamos lembrar que a obra que consagrou popularmente o João Cabral é Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina. Então, que é Exato. a mesma matriz de tradição popular. Então eu digo, o meu teatro é um teatro da tradição popular. Dizem que o João Cabral renegava um pouco, né? Pelas rimas fáceis, pela métrica fácil. Era um pouco o oposto daquilo que ele preconizava na poética dele. Ele né? dizia que não gostava de Morte e Vida Severina e detestava que ele fosse identificado com Morte e Vida Severina, como a sua obra mais popular. Mas eu sei o que é isso, eu sei. Eu o conhecia bem. Você o conheceu pessoalmente? Você teve contato pessoal? Tive sim. E aí, como era? Era um homem seco, duro, que não gostava de música. Vamos abrir um parêntese para um anúncio da editora Todavia. Estão abertas as inscrições da segunda edição do prêmio Todavia de Não Ficção. Estamos em busca de reportagens que, ancoradas em apuração, pesquisa e escrita consistentes, iluminem fatos e nos ajudem a conhecer novas histórias. Prepare seu projeto ou incentive algum amigo a ter seu livro publicado. O livro não precisa estar pronto, mas é preciso apresentar um texto inicial de pelo menos 160.000 caracteres. O vencedor ganha um contrato de publicação com a Todavia, que inclui um adiantamento no valor de R$15.000. As inscrições vão até 23 de abril. Leia o regulamento completo e se inscreva em todavialivros.com.br/prêmio. Prêmio Todavia de Não Ficção. Histórias reais para tempos irreais. Lembrando que os assinantes da 451 têm desconto de 20% direto no site da editora. Bom, e antes da gente ouvir a segunda parte da entrevista com o Ronaldo Corrêa de Brito, eu queria falar para vocês sobre o plano Ouvinte Entusiasta. É isso mesmo, a gente criou aqui na 451 um plano de assinatura para você que gosta de ouvir o nosso podcast e quer nos mandar uma força extra. Com o plano Ouvinte Entusiasta, por R$20 por mês, você dá uma força aqui para o 451 MHz e também para o 20.000 Léguas, o nosso podcast sobre ciências e livros. Em troca, você recebe acesso completo ao nosso site e também ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Então, muito obrigado aos nossos mais recentes ouvintes entusiastas. Cristina Ribeiro Barcinski, Carmo Emanuel Almeida Biscardi, Ilana Katz, Mirna Lima. No final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Já são quase 100 os nossos ouvintes entusiastas. Então vai lá e faz a sua assinatura no 451.com.br e nos ajude a atingir a meta de 100 ouvintes entusiastas. E agora vamos partir para a segunda parte da entrevista com o Ronaldo Corrêa de Brito. Queria que você falasse desse projeto novo do baile que está na Globoplay agora, quem quiser assistir. Passou na Globo Nordeste, Sim. Mas não na Globo Aberta, Sim, né? Então, Então, foi um erro da Globo. Não ter colocado na Globo Nacional. Sudestinidade da parte da Globo desse ponto de vista, sem né? dúvida. É um filme incrível, feito por pessoas muito competentes. A Tuca Siqueira, que fez um filme muito incrível sobre a ditadura militar, e pelo o diretor de fotografia, que tem uma influência muito grande no projeto do filme, que é o Pedro Sotero, que fez o Bacurau, fez o Som ao Redor, fez Aquários. E foi uma coisa completamente absurda, porque nós temos esse espetáculo em cartaz há 37 anos, há 17 anos na Praça do Marco Zero. Nós levamos 60, 70, 80 mil pessoas ao centro do Recife durante 3 dias para assistir. É um espetáculo que tornou-se assim, a grande celebração do teatro, tá entendendo? E de um alto de rua, que poderia ser uma ópera popular de rua, poderia ser uma cantata cênica, e que é uma obra aberta, que incorpora tudo que a cidade produz. Eu, por exemplo, esse ano, estou querendo colocar dançarinos de hip-hop dançando uma peça de rabeca de Boi de Reis. Os discursos todos da cidade, a gente reescreve
e entram nas cenas. Então, esse alto baile do Menino Deus é uma certa conciliação ou reconciliação do que a cidade produziu e produz. Por exemplo, tem uma comunidade Xambá, que foi o terceiro quilombo do Brasil, é o primeiro do Nordeste, e essa comunidade tem um grupo chamado Grupo Bongá, é um grupo muito aclamado de músicos, percussionistas. Tem percussionistas que são pandeiristas, que lembram os pandeiristas de feira. Eu boto dentro do espetáculo e tudo funciona. É um trabalho imenso essa construção, mas funciona e a cidade se vê e ama, e aplaude, e adora. Por exemplo, a pastora não é uma menina, é um menino. Porque a pastora que eu conheci não era feita por mulher, era feita por homem, como no Teatro Kabuki, que tinha o Anagata. Então, tem isso. Você vai trazendo toques de modernidade, de contemporaneidade aí para uma obra de matriz popular. Isso, né? Exatamente. Foi muito feliz essa adaptação para a TV, porque nesse tempo de pandemia, uma das coisas que ficaram mais prejudicadas foi justamente o teatro e a experiência da aglomeração no teatro de rua, que é uma das coisas mais comoventes, ela ficou inviabilizada, né? Que bom, pelo menos, que a gente pode assistir ao baile... no YouTube ou na Globoplay. No YouTube, com muita facilidade. O filme que está na Globoplay, ele está no YouTube. Ah, que maravilha, isso é ótimo. Nós o lançamos como um produto para YouTube, porque é mais popular e é de graça. O filme é de muita qualidade. Sem dúvida, é maravilhoso, 200 pessoas trabalhando, em cena 70. Fomos testados e, ao fim, ninguém se contaminou. Você vê que eu trabalho muito, né, cara? Exatamente, eu fico pensando assim, você é aquele cara que não dorme, né? Eu ia te perguntar também sobre isso, essa sua atividade de médico, né? Que você, embora não esteja mais atuando no dia a dia, você publicou um artigo na revista Continente, que é uma revista excelente de Pernambuco, uma revista cultural, que denuncia um pouco e pergunta, interpela a classe médica sobre o seu comportamento nesses últimos tempos. E, de fato, sendo a classe médica tão importante numa situação como a gente está vivendo, é muito decepcionante ver o que principalmente as entidades de classe e certo tipo de médico urbano, de classe alta, tem feito ao longo dessa pandemia. Você quer recuperar um pouco dos argumentos aí? Como é que foi esse seu desespero de médico? A sensação de poder fazer alguma coisa veio pela escrita para você nisso aí, né? Deixa eu lhe dizer, eu tive uma excelente formação como médico, tive excelentes preceptores, pessoas de uma grande cultura médica, de uma grande cultura humana, e durante todo o tempo que eu atuei como médico, eu estive em funções de ensino, como preceptor de internos, de residentes, e pude continuar esse trabalho, essa missão de uma formação que eu havia recebido de graça. Então, há 2 anos atrás, eu decidi me aposentar, no momento em que eu achava que eu tinha atingido o meu melhor ponto como médico, quando eu achava que tinha mais o que ensinar, quando eu estava mais preparado para atuar como médico e politicamente ao lado dele. Eu não suportei justamente esse bandeamento que aconteceu do Conselho Federal de Medicina, dos Conselhos Regionais de Medicina, dos sindicatos médicos, das associações médicas brasileiras, para um pensamento de extrema-direita, ao ponto de chegar a uma recusa da própria ciência, como foi no caso dessa pandemia, para se manterem aliados a um discurso político equivocado, retrógrado, medieval, um retrocesso inimaginável. Então, isso foi de um grande sofrimento para mim. Nós somos mais de 500 mil médicos no Brasil atualmente. Nós poderíamos ter mudado toda a feição dessa pandemia. Nós poderíamos ter criado uma outra ação política em relação à pandemia, em relação às políticas de saúde do nosso país, entendeu? Com a nossa força, com a nossa consciência, com o nosso trabalho. Então, os médicos preferiram heroicizar-se, mas heróis como um Parsifal, tá compreendendo? Aquele herói, mas que não vê o outro, que não faz a pergunta por que você sofre, que não se comove com o sofrimento alheio. Isso me doeu muito e foi por isso que eu comecei a escrever sobre esse tema. E o Bolsonaro fincou raiz no Recife, por exemplo, porque aqui no Sudeste,
uma das situações mais dolorosas é ver que justamente as pessoas são bolsonaristas, né? Quer dizer, as pessoas estão imbuídas desses sentimentos nefastos, né? Pessoas da família, pessoas que a gente conhece, né? O que se diz é que no Nordeste o Bolsonaro não tem tanta força. É verdade isso? Ou você sente o bolsonarismo na velha elite, aquele pessoal ali do menino Miguel que caiu do prédio, essa elite aí ainda muito escravocrata, ela aderiu ao regime atual? Um pouco antes das eleições, eu fiquei uma semana dando um curso na PUC, lá do Rio Grande do Sul, que é uma excelente universidade. Não dava para comparar a realidade aqui do Recife com a realidade do Rio Grande do Sul. Lá era assustadora, a realidade política em relação ao bolsonarismo. O Nordeste, todo ele, deu um ganho acima de 70% ao candidato da oposição a Bolsonaro. No estado do Ceará, isso chegou a quase 90%. Bolsonaro ganhou numa única sessão, em todo o estado, numa sessão, de todo o Ceará, que foi na cidade de Fortaleza. Em Pernambuco, ele ganhou numa única cidade, Santa Cruz do Capibaribe. Então, é uma outra realidade. Mas é possível identificar não a opção partidária, porque aquele caso da criança que caiu do prédio é de um político do PSB, que é considerado um partido de esquerda, ou que foi sempre aliado à esquerda. Hoje não se sabe mais nada. Mas o que se pode garantir é que há uma elite que continua sendo escravocrata, que pratica todos os erros da nossa formação colonialista, escravocrata, supremacista, preconceituosa, e etc, e etc, e etc. Essa elite, sim, ela existe. Ela não é tão esmagadora quanto é no Sudeste, quanto é em Santa Catarina ou no Paraná, tá entendendo? Mas ela existe. E ela nos ofende e nos revolta. Mas, felizmente, dentro de uma certa classe pensante de intelectuais, nós ainda somos oposição e maioria. Ainda falando de política, as últimas eleições municipais foram particularmente ardidas aí em Recife, e o que se disse aqui também na imprensa sudestina é que a possibilidade de uma frente ampla estaria inviabilizada por causa do acirramento entre partidos mais alinhados à esquerda, mais progressistas, que estavam disputando a prefeitura de Recife. O João Campos acabou vencendo, a campanha foi agressiva, foi suja, como se disse, ao que me parece, dos dois lados, e aí teria inviabilizado essa articulação que está engatinhando em torno de uma frente ampla no Brasil. É verdade isso aí ou é apenas sudestinidade? Olha, houve uma ruptura entre pessoas e partidos que vinham aliados há anos. O PT, Lula, era o grande aliado de Eduardo Campos. Até Eduardo Campos romper porque queria ter sido indicado por Lula. E Lula indicou, na segunda eleição, indicou novamente Dilma Rousseff. Então, na verdade, o que aconteceu foi uma ruptura entre pessoas que estavam sempre aliadas, entre políticos aliados, acirrada por uma briga familiar. A família Arraes Alencar também é Campos e também é Andrade Lima e assim vai. Vinham ideologicamente com os mesmos discursos e, de repente, rompem, se tornam inimigos, rivais. Eu estranhei muito tudo isso, achei muito estranho, porque estava acostumado a ver essas pessoas abraçadas e no mesmo palco e defendendo as mesmas ideias. De repente, elas estavam em palcos diferentes, se agredindo e defendendo as mesmas ideias em lugares diferentes. Porque, no fim, você ia ler as plataformas e não diferiam. Parece um racha entre oligarcas do que um racha na esquerda. Então, seria mais no nível familiar e pessoal. Eu acho que é mais um racha entre oligarquias. Você colocou muito bem, você é muito preciso. É um racha oligárquico. Obrigado. Talvez no Brasil, o peso do passado atravanque também a ideia de um projeto futuro, né? Porque a gente tem um país que é muito arcaico e que é muito grosseiro, né? O nosso passado, a nossa herança cultural, principalmente em relação à escravidão, ela é muito pesada, né? Ela é muito pesada. Sim, mas você pode, no mesmo livro que você critica
o colonialismo, o escravagismo, o preconceito racial, a matança de mulheres, o feminicídio, você pode fazer isso com os próprios recursos do conhecimento. Você vai ter muito mais capacidade, vai ter muito mais material. Se você tem o conhecimento da origem daquilo, dessa matriz cultural, você tem muito mais capacidade de vencer. Ô, Ronaldo, eu falei com você naquela live nossa outro dia, e eu queria que a gente registrasse aqui um pouquinho da memória do escritor Antônio Carlos Viana, que é um autor sergipano, que foi um dos maiores contistas brasileiros do século XX e que morreu recentemente. Ele chegou a ter um reconhecimento, né? Teve livros publicados aí, antologias com tal, mas ele também é desses autores que o Brasil acabou não conhecendo na ponta da língua, né? Sendo que é um dos grandes contistas. Você chegou a conhecer o Viana? Era meu amigo, claro. Nós fizemos uma mesa juntos em Paraty. Eu tinha vínculos, assim, familiares até. Eu estimo muitíssimo. E como você, eu lamento que o Brasil continue sem ler Antônio Carlos Viana. É porque ele merece ser lido tanto quanto Chekhov, tanto quanto Babel, tanto quanto o contista João Cabral ou a contista Clarice Lispector. Ele é um grande escritor, dos maiores que já tivemos. É um grande autor e um seco também, desses Sim. aí que a gente estava falando de autores que tem uma secura, né? Ele, na vida e na obra, era uma pessoa de poucas palavras, né? Mas muito contundente, Isso. né? Ele é muito da linha de Graciliano. É muito parecido com Graciliano Ramos. Assim, eu fiz a curadoria de uma série para televisão, dirigida pelo Hilton Lacerda, para o Canal Brasil. O título é Conto que Vejo. E eu, assim, o primeiro autor que eu escolhi para fazer parte da série foi Antônio Carlos Viana. Vou fazer uma segunda curadoria e, novamente, eu vou selecionar um texto de Antônio Carlos Viana para ser filmado. E ficou muito bom o texto dele, muito bom. Maravilha. Então fica aqui uma homenagem ao Antônio Carlos Viana e à sua obra, que é uma obra importantíssima e impressionante e que ainda é muito menos conhecido do que deveria. Ronaldo, é isso aí. Muito obrigado, viu, pelo papo. Foi muito bom falar com você. Parabéns pelo livro, pelo trabalho todo, pela efervescência de ideias. Você é um cara brilhante que atira para todos os lados aí. A gente tem que estar mais próximos. Obrigado a você. Eu peço desculpa, acho que eu me estendi muito, mas é porque você tocou em feridas minhas. Espero ter tocado como um profissional da medicina que está ajudando a... Mas então, fica o convite quando você quiser vir ao Recife. Você pode ficar na nossa casa, come-se muito bem e toma-se excelente café, certo? Tá bom, Ronaldo. Vou adorar. Tchau, queridos, viu? Abração pra você, viu? Bom, e agora, antes de me despedir, muito obrigado mais uma vez a todos os nossos ouvintes entusiastas. Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, Guilherme Alpendre, Leonardo Maciel Andrade, Vanessa Lopes Baldin, Maria Paula Barbosa, Cristina Ribeiro Barcinski, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmo Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, André Casaroli da Costa Branco, André Bressan, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Alexandre Rodrigues Caetano, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Roberto Carvalho, Cecília Castellini, Carolina Chagas, Camila Chaves, Mariane Miguel Chaves, Gabriel Navarro Golaço, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Cláudia Sampaio Costa, Walter Craveiro, Aline Viana da Cruz, Ana Carolina Lessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas, Gustavo Dutra, Kelly de Souza Ferreira, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Maria Filomena Gregori, Caroline Greve, Júlia Guarilha, Maria Guedes, Sandrine Diz, Paula Juchen, Sandro Vimer Valentini Júnior, Fábio Calvan, Ilana Katz, Marjorie Leite, Cláudio Lima, Leila Lima, Mirna Lima, Carla Maia, Roberta Marquezin, Maria Cristina Savaia Martini, Francisco Mastro Pietro, Rita Mata, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lloyd Migliorini, Mariana Pinheiro e Moreira, Vitor Muniz, Luiz Antônio Timote Nicoliela, Ana Novaes, Lígia Helena Salles Nunes, Valério Wei Barbosa de Oliveira, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Eliane Ratterli Paz, Tomás Pereira, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Douglas de Oliveira Rocha, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Admila Salviano, Fábio Cunha dos Santos, Juliano Machado dos Santos, Marcela Costa Mota dos Santos, Silvana Scarince, Luiz Eugênio Sena, Gustavo Senechal, Gabriel Barbosa Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, João Pedro de Souza, André Viana, Flávia Bezerra Tony Xavier, Tomás Werneck, André Wolff. Então, muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas.
É isso aí, chegamos ao fim do 36º programa do 451 MHz. Como eu falei no começo do programa de hoje, o nosso próximo episódio vai ao ar já na sexta que vem, dia 12 de março, com o episódio narrativo sobre o Rubem Fonseca. Então fica ligado no feed do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451, e eu sou o Paulo Werneck.